casal pode focar naquele plano B, ele se tornar o plano A. Eu falo isso num livro que eu gosto muito, dos que eu escrevi, Os Segredos dos Casais Inteligentes, que é a importância do casal provocar essa alternância, né, da pessoa que ficou menor economicamente no relacionamento, assumir a responsabilidade de ir criando as bases para a próxima fase, em que provavelmente, quando alguém estiver cansado da sua carreira. Agora, uma pergunta que a gente recebe muito, Gustavo, é a questão do casal. Se ele deve ter uma conta conjunta, no caso, né? Ou separada. Ou se o casal deve separar as suas finanças. André, a conta conjunta é um negócio de bancão, né? Você ter a conta com os dois, o banco de investimento, ou a própria a norma que regula os investimentos, torna os investimentos pessoais, né, individuais por CPF. Então, você vai abrir uma conta numa corretora ou banco de investimento, ela é individual. Uhum. Alguns bancos de investimento permitem que o cônjuge tenha uma segunda conta que dê acesso à visualização da conta principal. Então, na verdade, não é que vai ter conta conjunta ou individual. O planejamento tem que ser conjunto. O casamento só acontece quando planos são construídos juntos. Ah, não, mas no nosso casamento, cada um com o seu dinheiro, a gente tem nossos projetos individuais e de vez em quando a gente junta um dinheiro para viajar. Cara, isso não é casamento, isso é uma sociedade. Vai funcionar por um tempo. Eu sempre lembro as pessoas que todo casamento de verdade vai ter a união. Queira o casal ou não. Porque quando um dos dois morrer, vai juntar tudo. Então, se vai juntar tudo no momento doloroso, se juntar tudo quando era tudo separado, vai dar tanto trabalho, tanta burocracia, tanta frustração e lamento, até descobrir coisas que, mas não sabia que tinha tanta poupança, não sabia que era tão pouco, né? Cara, junta desde o começo. Não vai criar mais problemas, vai ser um pouco desconfortável a conversa no começo, mas quando o casal discute coisas do tipo, não é o que você ganha, o que eu ganho, é o que nós ganhamos. Hoje pode ser que eu ganho 2 e você ganha 2. Amanhã eu estou ganhando 3 e você está ganhando 1. Mas essa escolha foi para manter a família funcionando melhor. Então, se a família está sendo construída para ambos ganharem o máximo juntos, o máximo que podem, isso vai favorecer, inclusive, as alternâncias de carreira, porque toda carreira satura. Eu posso ser um esportista e não sou mais esportista. Eu posso... Ser modelo e não é mais modelo. Modelo e mudo de carreira. Então, toda carreira chega um ponto e fala, cara, ou eu cansei, ou saturei, ou cansaram de mim. Se você é o provedor da família e você cansou, desculpa, cara, você está com a corda no pescoço. Você não tem muito o que fazer. Começa uma competição desgraçada com a pessoa com quem você vive e vai falar, confiei em você a vida toda, agora... essa carreira aí. Então, a pessoa, na verdade, ela vai se colocar sob uma pressão que não deveria ter. O que acontece num casal que planeja tudo junto é que estamos vivendo bem por causa da minha carreira. Pega leve na sua, gerencia a nossa família agora, ou faz o seguinte, em paralelo, pensa no que nós faríamos quando a minha carreira acabar. Então, investe num curso de alguma coisa, de tecnologia, de gastronomia, vamos pensar em montar uma franquia, empreender. O que vai acontecer é que esse planejamento conjunto talvez favoreça a criação de um plano B, geralmente um plano B que é alimentado com os excedentes, com os lucros de uma carreira bem-sucedida. E quando essa carreira bem-sucedida começa a saturar, o casal pode focar naquele plano B e ele se tornar o plano A. Eu falo isso num livro que eu gosto muito, dos que eu escrevi, Os Segredos dos Casais Inteligentes, que é a importância do casal provocar essa alternância, né, da pessoa que ficou menor economicamente no relacionamento, assumir a responsabilidade de ir criando as bases para a próxima fase, em que provavelmente, quando alguém estiver cansado da sua carreira, você passou por alternância de carreira. A gente precisa de um tempo, é quase um luto, né? Deixa eu esquecer um pouquinho o que eu era, deixa eu engatinhar na carreira nova. É muito importante que tenha o suporte de alguém, se não for alguém que a gente ama, que é pai, mãe, mas alguém que nos conduza nesse processo. Se eu tenho uma família em que o outro está preparado para, deixa comigo, deixa eu correr atrás da nossa renda aqui, esse relacionamento se fortalece. Vou dar como exemplo a minha vida mesmo. Eu já no começo da minha carreira eu era bem-sucedido. Eu era professor, mas um professor bem-sucedido. Dava aula em curso de pós-graduação, ganhava 4 vezes mais que a Adriana. E foi uma proposta minha para a Adriana, falar, a gente está com uma vida boa, mas eu estou cansado dessa carreira, não aguento mais dar aula das 7 da manhã até as 11 da noite. Tem um convite para empreender, ser sócio de uma empresa fora do país, vamos para o Canadá? Ela ficou meio desconfiada, mas tinha feito um bom pé de meia, dava para a gente viver uns 2 anos naquele processo. Vamos.
Depois de 3, 4 meses no Canadá, a gente viu que a coisa não ia engrenar como a gente gostaria. Eu tinha muita vontade, meu sócio queria mais uma vida normal, eu queria uma vida de crescimento, as coisas não estavam muito compatíveis. Eu falei, puxa, acho que vou ter que voltar para o Brasil. Meu pai estava ficando doente no Brasil. Eu falei, deixa eu voltar. Só que ao voltar para o Brasil, a minha carreira exigia alguns meses para eu me reconectar com ela. Um professor de pós-graduação precisa de 8 meses de antecedência para agendar e voltar a dar aula. Quem que voltou a prover a família? A Adriana. Quando eu falei, nós vamos para o Brasil? Vamos, deixa eu ligar para o meu chefe. O cara, pô, venha, tô te esperando. Então nós chegamos no Brasil, ela já estava trabalhando no dia seguinte. E durante 6 meses foi ela que pagou todas as contas da família. E que me permitiu modelar com muito cuidado, retomar aquela carreira que eu tinha antes, que exigia uma preparação de 6, 7 meses. Então, se isso não acontecesse, eu ia atrás de um emprego. Se eu fosse atrás de emprego, hoje eu seria um trabalhador. Nada contra o trabalhador, mas o fato de a gente ter uma certa liberdade me permitiu criar, desenvolver algo novo. Esse é o lance do planejamento a dois. É quando duas cabeças pensam juntas, melhores do que uma só, e vão criar resultados mais inteligentes, mais versáteis, diferentes do que um só escolheria. Se só um poupa, se só um escolhe as viagens da família, se só um banca a família, chega uma hora que essa família começa a emperrar, que pode acabar o gás dessa pessoa, né? Por questão de saúde, por questão de canseiro.